E aí pessoas, bom, aqui é o Alexandre, eu venho trazer hoje 3 temas em um vídeo só, aproveitando aí para não desperdiçar o tempo de vocês, afinal se eu trouxer só um desses temas, eu teria que alongar o vídeo para dar uns 8, 10 minutos, vocês sabem que o YouTube prefere isso, né? Então vamos fazer dessa forma que eu acho que vai ficar legal. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, e o primeiro tema é sobre as importações mensais. Bem, vocês sabem que eu faço as enquetes e eu trabalho mais com foco em hardware, então é placa-mãe, placa de vídeo e kit. Em relação às placas de vídeo, 549 votos válidos, mais ou menos, gente, 60 a cada 100 pessoas informando que a placa passou sem tributação em janeiro. E aí 40 informando que a placa passou com alguma tributação. Felizmente, dessas 40 aí, 30 são falando que passou com a tributação abaixo de R$200, que é a média. Então, em placa de vídeo tá ok, mas foi um pouco maior do que os índices ali de dezembro. Já em relação aos kits, né, placa-mãe, processador e memória, foi um resultado bem parecido, 657 votos válidos e a média ali também de 60 a cada 100 pessoas informando que o produto passou sem tributação. E é claro, né, no caso 40 a cada 100 pessoas informando que o produto passou com alguma tributação, sendo dessas 30 pessoas informando que o produto passou com uma tributação até R$200. Então, tá positivo. É claro, tá acima também do mês de dezembro, mas o mês de dezembro foi atípico porque foi um volume muito grande de importações e aí eles deixaram passar mais coisas. Em janeiro passaram menos coisas. Para finalizar, esse aqui foi o resultado mais estranho de todos, foi de placa-mãe e foram 470 votos válidos, bem pouco, infelizmente, as enquetes não andaram bem, e cerca de 50 a cada 100 pessoas informando que a placa-mãe passou sem tributação. E logo, né, portanto, 50 a cada 100 pessoas falando que a placa passou com tributação. Felizmente, dessas, 40 foram falando que passou com tributação até R$200. Foi um tanto estranho porque o kit deu um pouco melhor resultado, né? Acredito aqui porque placa-mãe teve menos votos. Então, quando vocês verem essas enquetes no YouTube, não se esqueçam de votar e também de compartilhar. E eu vou também lembrar de compartilhar no Telegram, porque essa quantidade de votos foi bem pouco em relação a dezembro. Mas foi o que a gente teve aí. Mas na média fica aquilo lá, né? Basicamente 60 a cada 100 pessoas que compram, a placa de vídeo ou a placa-mãe passa sem tributação. É mais ou menos isso. Agora sobre o outro assunto, é a RTX 2080 Super, aquela versão de notebook que eu falei em um vídeo ontem. Quem não viu depois veja aqui. Pois é, um inscrito me deu uma dica de qual placa é. O nome do inscrito é Vitor e o seu sobrenome eu não sei mencionar, cara, é Lautenkeller. Não sei direito, desculpa, mas ele me deu uma informação muito legal. Ele informou que o modelo certo é uma 2080 Super Mobile versão Max-Q. Essa placa tem especificações que batem certinho com as especificações que o vendedor colocou, então deve ser ela mesmo. Tem aqui um artigo no Notebook Check, quem quiser ver mais sobre ela, né? E também peguei em outro site, que é o TechSpot. No TechSpot temos mais benchmarks desse modelo, que realmente é mais capado, e pelo que eu vi aqui, na maior parte do tempo, ele vai ficar abaixo ali do desempenho de uma 2070, que foi mais ou menos o que eu tinha falado, né, no vídeo de ontem. Então é isso mesmo, gente. É uma placa valendo R$1.300, uma versão capada de uma placa 2080 Super de notebook que tem um desempenho inferior a uma 2070, né? Fica um pouquinho abaixo. Fica mais ou menos, eu acredito eu, entre uma 2060 e uma 2060 Super. Deve ser isso, tá? Então não acho mesmo interessante, não vou comprar. E, né, umas pessoas compraram, eu vou esperar chegar os vídeos para mostrar para vocês, mas realmente não acho nada interessante. E o último tema é sobre fonte de alimentação, vou falar aqui sobre a famosa GameMax GP650. Quem é mais antigo aqui no canal já deve ter visto que eu nunca levei ela com bons olhos, sempre ali torci o nariz para ela e quando o pessoal falava sobre ela no canal, eu falava para pegar uma fonte mais interessante, geralmente recomendando a XPG Pylon. Ela nunca tinha sido testada antes no TechLab, inclusive eu tinha até feito um vídeo no passado falando sobre ela. Nesse momento está privado porque aquele vídeo falava sobre uma fonte que não tinha tido teste e agora essa fonte finalmente teve teste na TechLab. E para quem não sabe, fui eu que mandei a fonte para eles, afinal, né, como que não tinha nenhum teste, ninguém mandava, eu falei assim, não, vou mandar para ele, eu perguntei pro Ronaldo, ele aceitou, ele recebeu e fez os testes lá. E o modelo que ele fez os testes básicos passou nos testes. E foi uma surpresa para mim porque a fonte conseguiu aguentar bastante, né? Eu achei que ela ia parar nos 500, 550, mas a fonte ela queimou no final das contas, mas até que foi bem além do que eu imaginava. Eu era realmente preconceituoso contra ela. Mas não é à toa, que é aí que está a questão e aqui que eu espero que vocês tenham cuidado, tá? Essa fonte possui outras versões do mercado e aqui
aqui que complica um pouco a situação. Uma coisa que vocês podem conferir depois lá na live do Ronaldo, acho interessante que vocês vejam, até para pegar algumas dicas sobre fontes, que ele repete, né? Olha, gente, esse modelo aqui específico, esse número aqui específico. E por que ele fala tanto sobre isso? É porque ele tem ciência que no mercado existem modelos diferentes dessa fonte. É normal que ao longo do tempo existam algumas mudanças em componentes ali de fontes, isso tá tranquilo. O que a gente espera geralmente é que se você vai mudar um componente, você coloque um componente de qualidade igual, mas não é o caso da GameMax GP650 e de outras, tá? Depois a gente pode até procurar sobre outras, mas é um vídeo específico sobre ela. O que acontece na GameMax GP650 é que umas versões saem com componentes ali internos melhores e outras com componentes internos inferiores, e isso complica bastante. Quem até fez um vídeo falando sobre isso já foi o Giga Games. Ele falou que pegou uma fonte dessa e não estava muito legal com ele, e não é à toa, a versão dele era diferente da que foi testada pela TechLab. Então aqui pode ficar aquela pergunta no ar que a gente não sabe responder. Esses dois modelos, essas duas versões diferentes, elas estavam e estão circulando ao mesmo tempo no mercado durante muito tempo? Ou será que esse modelo que foi enviado, que eu enviei lá para o Ronaldo, é um modelo mais novo, e aquele modelo que o pessoal tinha mais problemas antigamente já não está sendo mais feito, fabricado, e só está com os estoques antigos sendo vendidos? Não sei, isso é difícil de saber. Agora tem uma questão que pega muito, é que nós temos no mercado atual, pelo menos no Brasil, a fonte GP650 sendo vendida com variações de componentes. Então você pode pegar uma que tem componentes internos melhores e pode pegar uma que tem componentes internos piores. E pode ter até mais do que duas variações, a gente não sabe direito. Então às vezes você vai pelos relatos positivos, que tem a versão com melhores componentes, que até passou nos testes básicos da TechLab, mas você pode acabar caindo com uma que tem componentes inferiores. E aí? O que fazer, né? Essa é a parte que complica bastante. Aliás, a isso também tenho que lembrar vocês que é uma fonte que tem baixa garantia, tem 1 ano de garantia, e o preço dela já aumentou bastante do que já foi cobrado, né? Inclusive essa fonte que eu peguei foi na Kabum, né? Eu mandei direto para ele, nem passou pela minha mão, e foi cerca de R$320 fora o frete. Então não é tão barato assim. Eu recomendo que vocês tenham precaução antes de comprar só porque passou nos testes, porque tem esses pormenores aí. Aliado a isso, eu também tenho que lembrar para vocês que ela passou sim nos testes da TechLab, ponto positivo. Eu achei realmente que não ia passar, tá? Mas não significa que ela é excelente por ter passado. Como o próprio Ronaldo falou na live, é obrigação das fontes passarem. Não é porque a fonte passou, logo que é uma fonte excelente. É como se fosse passar de ano na escola. Não é porque você passou de ano que você é um aluno excelente. Na verdade, não é porque você passou de ano que você é um aluno bom. Às vezes você é um aluno ali muito medíocre, mas você consegue tirar as notas ali pelo menos o suficiente para passar. Na minha época, na minha escola, era 5 de 10. Então, se eu tirasse 5, tu passava no final do ano. Na verdade, nem precisava ser 5. Poderia ser 4,75, que somando ali dava 19 no final do ano. E se você tivesse acima de 19, você passava para o próximo. Então, não era muito difícil. O problema mesmo está naqueles lá que nem com isso conseguem. Ou seja, o problema está muito nas fontes que nem isso conseguem, porque deveriam conseguir, porque deveria ser essa obrigação passar, né? Pelo menos se você não tem nenhum problema pessoal, algo desse tipo. Então, eu tô aqui só para falar também que não é porque ela passou que significa uma fonte top, muito boa, nem nada desse tipo. É uma fonte que fez pelo menos a obrigação dela, esse modelo específico que o Ronaldo pegou. Agora, vou ser sincero para vocês, eu usaria essa fonte no meu PC pessoal? Não, tá? Não usaria. Como muitas pessoas falam para vocês e vivem falando para vocês, não é à toa, a fonte é o coração do PC e você tem que cuidar bem. Então, por que comprar uma GameMax GP650 por 310, 320 reais quando você tem uma XPG Pylon por 360, 370? É 50 reais só a mais. Esses 50 reais, 100 reais, às vezes você gasta em fita LED, às vezes gasta em besteira. Às vezes você gasta dinheiro com coisa tão fútil que você poderia ter pego e revertido aí, colocando na fonte, né? Eu acho que seria mais interessante. Então toma cuidado, tá? Essa é a minha dica final para vocês, mas pelo menos a fonte que ele pegou passou. E outra dica também é que você use um filtro de linha, tá? Use um filtro ali com proteção contra surto, tipo DPS da Clamper, até no seu monitor, tá? Outra dica, use esses filtros protetores no seu monitor, porque os seus componentes e sua placa de vídeo pode queimar por conta do monitor. Fique ligado. Vou ficando por aqui, vídeo rápido falando sobre 3 temas, tudo misturado, mas espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e a gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau!